Olá, eu sou Noé do canal Descobrindo o Homem e estou aqui com vocês hoje para a gente falar sobre cachumba. Eu escolhi o assunto cachumba porque nós estamos tendo nesse momento muitos surtos de cachumba em vários estados do Brasil. Então a intenção é passar para vocês informações a respeito disso. A cachumba é causada pela contaminação por um vírus do gênero paramyxovírus. Como a gente consegue adquirir esse vírus? Na grande maioria das vezes, simplesmente por gotículas de saliva. Estando próximo de pessoas contaminadas, falando perto delas, é o suficiente para que a gente se contamine. Mecanismo indireto, como por exemplo, através de lenço contaminado com secreção bucal ou com secreção nasal, é menos comum, mas não é impossível de acontecer. E o acometimento é geralmente nas glândulas salivares, principalmente a parótida. As parótidas, que nós temos uma de cada lado, ficando inchadas, mas também pode ocorrer nas outras glândulas salivares, como as submandibulares. Após o contágio, a pessoa leva entre 12 a 25 dias para desenvolver a doença, uma média de 18 dias, 19 dias, para aparecer o quadro da parotidite ou da cachumba. Durante esse período, a pessoa está desenvolvendo e algumas vezes já pode estar transmitindo essa doença. Quando ela aparece, ocorre febre, mal-estar e um edema, um inchaço dessas glândulas salivares, né? A suscetibilidade à infecção ocorre nas pessoas que não tiveram contato ainda e que não tiveram imunização, ou seja, não tomaram a vacina. O reservatório do vírus é o homem. Após a contaminação, ocorre então o edema das glândulas salivares, como eu falei para vocês. E quais são as pessoas mais suscetíveis a essa infecção? Na maioria dos casos, ocorre em crianças em idade escolar e adolescentes, mas pode ocorrer nos adultos. Embora seja muito benigna, na grande maioria dos casos a pessoa vai ter uma cura total do processo, muitos casos podem complicar. E quais são as complicações? Na mulher, o aparecimento de uma inflamação das glândulas mamárias, a mastite, e dos ovários, que a gente chama de oforite. Nos homens, a inflamação do testículo e do epidídimo, uma orquiepididimite. Em ambos os sexos pode acontecer uma inflamação do pâncreas, uma pancreatite viral. Isso a gente chama, então, de complicações imediatas, ou logo que a pessoa adquire a cachumba, vai haver em seguida uma complicação que leva a esses quadros que eu acabei de citar. Mas ainda é possível uma complicação tardia. Às vezes, depois de muitos anos em que a pessoa teve a cachumba, ela pode apresentar um quadro súbito de surdez. Então, o vírus da cachumba pode causar uma surdez súbita, muitos anos depois que a pessoa já se encontra curada do processo agudo da virose. Em relação à complicação tardia, também é importante ressaltar que essa surdez raramente ocorre nas duas orelhas, normalmente é uma orelha só. Como eu falei para vocês, o contágio pode acontecer, inclusive, durante o período de incubação. Geralmente 6 a 7 dias antes do aparecimento do quadro clínico, que caracteriza propriamente a infecção da cachumba, até uns 9 dias depois. Então, a pessoa, durante esse período, ela está contaminando as outras pessoas. No pródromo, quer dizer, antes dela desenvolver a cachumba, é muito difícil saber que ela tem o problema, então a gente não consegue separá-la do resto da comunidade. Mas depois do diagnóstico, é muito importante que a gente mantenha essas pessoas separadas da comunidade, até que elas sejam curadas. Então, que fiquem em casa, em repouso, porque se elas não entrarem em contato com outras pessoas, vai haver menos contaminação e menos complicação. Após o diagnóstico, o tratamento é conservador. Então, a grande maioria dos casos, a gente vai tratar em casa, o paciente tomando analgésicos, se hidratando bem, tomando antitérmicos, vai ter um processo autolimitado e vai acabar sarando totalmente do problema. Complicações mais graves, como por exemplo encefalite e meningite, levam a pessoa à internação. O tratamento para pessoas que têm inflamação no testículo e no epidídimo são suspensórios, que mantêm elevado o testículo, além das medidas gerais, para que a pessoa tenha uma recuperação mais adequada. Repouso para todos eles. Isso é muito importante. A proteção que as pessoas podem ter é através da vacina tríplice.
Então precisa pedir orientação nos postos de saúde a respeito disso. Geralmente, em épocas de surto, o Ministério da Saúde acaba adotando medidas para conter o processo de transmissão e de infecção. Então, se tiverem dúvidas, ou estiver em estados onde está ocorrendo um grande número de casos de cachumba, procure os postos de saúde para maior orientação. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, visite o nosso blog, façam perguntas, participem. A gente gosta muito de ajudar e também gosta muito de interagir com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.